já viveu muitas vidas. No primeiro caso, o espírito, desligando-se gradualmente da inteligência impessoal, aliar-se-ia à energia e à matéria em maior ou menor proporção, segundo o valor e a capacidade da recipiente cerebral. A personalidade grupar-se-ia em redor do grande fato de que falei mais acima, variando individualmente ao acaso, guiada arbitrariamente, eu ia dizer injustamente, em sua formação pela hereditariedade, pelo atavismo, pela condição social, pelo meio, pela educação e mil outras circunstâncias causais que não criamos, e que concorrem para nos atenuar a responsabilidade pessoal em tão larga medida. Os que sustentam não existir o acaso, não admitiriam esta hipótese e prefeririam com certeza adotar a segunda, preexistência da inteligência emanada e personificada, vivendo alternativamente em estados comateriais e abimateriais. A desigualdade da sorte dos homens poderia, assim, ser explicada pelos méritos e deméritos anteriores. Mas, sendo o espírito preexistente, em que momento este glóbulo intelectual, virtualmente dotado de todas as suas potencialidades futuras, se uniu à matéria-energia? Seria após a segmentação completa do óvulo, a formação distinta das diferentes folhas blastodérmicas, estando o cérebro assim localizado em seus elementos formadores. Não se fará a união progressivamente. Em todo caso, muito tempo antes do nascimento começaria-se a espiritualização da matéria. O espírito, assim recolhido em sua tríplice prisão de carne, flutuaria sobre as águas, durante 3 vezes 3 ciclos lunares, mais ou menos antes de aparecer a luz do dia. Seja como for, eis o homem feito, estudemo-lo. Deste homem, o que se percebe à primeira vista, como no exame do macrocosmo, é a matéria, isto é, o seu corpo. Este corpo move-se sob a ação de várias forças provenientes da energia. Ninguém percebe esta força, como ninguém percebe a que anima o mundo, apenas lhe vemos os efeitos. Dá-se o mesmo com a inteligência. E conhecido algum efeito sem causa? Por minha parte, tenho alguma razão para pensar que o espírito consciente de sua individualidade preexiste à matéria do corpo, mas não julgo ser agora tempo de expor estas coisas. Supondo mesmo que assim não aconteça e que a inteligência individualizada se forme ao mesmo tempo que a matéria atraindo os elementos da inteligência impersonificada, trata-se de demonstrar que, uma vez formada, esta inteligência individualizada é, até certo ponto, independente da matéria nervosa, durante a vida, e que persiste após o desaparecimento do corpo. Bem sei que para muitos homens instruídos, nos quais apenas quero apoiar-me, esta demonstração experimental já não precisa ser feita. E não falo dos crentes, mas dos homens que soubem e só confiam na razão, fiscalizando as provas fornecidas pelos sentidos. Mas, não é para eles que eu escrevo, e a forma deste trabalho, tenho a certeza, não lhes deixará dúvidas a esse respeito. A quem ainda não teve tempo ou ocasião de adquirir estes conhecimentos, peço fazer-me uma concessão. Vamos como na álgebra, e para facilitar as nossas operações, supor conhecido uma incógnita. Assim, admitamos a alma, o espírito, a inteligência, qualquer que seja o nome dado a esta entidade chamada espiritual. Suponhamos a sua existência, depois examinemos, nesta hipótese, o seu papel no ser humano. No estado ordinário, o espírito, intimamente incorporado à matéria, pode ser considerado privado de grande parte das suas faculdades superiores. Algumas destas faculdades são, por assim dizer, alienadas em proveito de certas funções que elas devem desempenhar sobre o plano anímico, instintivo e vegetativo do seco material. Deixamos, de alguma sorte, de estar dentro de nós mesmos. O espírito não tem mais comunicações diretas com o mundo exterior. Está, além disto, frequentemente mal servido de órgãos. E o que explica o fato de certos indivíduos sonambúlicos serem muito mais lúcidos no estado hipnótico, que é um estado bimaterial incipiente,
Um começo de desprendimento desta melhor parte de nós mesmos, que nestes últimos tempos denominaram inconsciente. Como quer que seja, o espírito disponível normalmente para as funções intelectuais, serve-se, do melhor modo que pode, da energia existente no estado de equilíbrio incessantemente instável nos órgãos das manifestações da inteligência. Vou explicar-me. Quanto menos estável quimicamente é um corpo composto, menos forte é a influência, a força necessária para produzir uma modificação em sua composição. A substância que forma as células cerebrais está nestas condições. A força fluídica criada pela célula cerebral é de natureza particular, lembrando por certos aspectos, como vimos acima, o fluido elétrico. Para produzir este fluido, o fluido nervoso, excitador que levará as ordens da vontade aos órgãos periféricos, a célula precisa ser, por assim dizer, polarizada em certa direção. E como o espírito por si mesmo não pode operar sobre a matéria, e para este fim é obrigado a recorrer à energia, a sua ação é facilitada pela natureza de uma substância de composição constantemente variável, como a matéria organizada, e agenciada de modo a produzir, sob o mínimo de influência, à semelhança de um torpedo microscópico, uma pequena descarga de fluido nervoso, que seguirá uma direção determinada e sempre a mesma, no estado normal. Seria mister o gênio de um Cernowski para reduzir toda esta parolice a uma fórmula clara e precisa, para os iniciados, da nova língua matemática que ele inaugurou em nosso século, porque tudo isto redunda em dizer, resumindo, que o espírito opera sobre a matéria organizada por meio de energia anímica. Deixei compreender que uma parte das faculdades do espírito era imobilizada em funções inferiores às da inteligência, nutrição celular, circulação do sangue e da onda nervosa permanente, funções reflexas, instintos, etc. Estas faculdades são utilizadas na excitação dos diferentes centros em aparência automotores, cerebrais, do cerebelo, do bulbo, medulares e simpáticos, cujas independências relativas, postas mais em evidência por certos estados patológicos ou psíquicos, fez dizer que o homem era um composto de distintos elos, coordenados hierarquicamente, porém tendo cada um em seus caracteres e os atributos essenciais do animal individual. Esta concepção a que seu autor, Durand, de Grus, Dr. Phillips, observador muito profundo, deu o nome de polizoísmo, foi principalmente inspirada a este sábio por delicadíssimas experiências de hipnotismo e de sugestão, que ele observou como filósofo e, ao mesmo tempo, como médico. Se admitirmos a independência de um princípio intelectual, podemos conceber a razão por que, ficando destruída, alterada ou doente uma parte da substância cerebral, não pode o espírito operar sobre esta parte desaparecida, sem transmitir por seu intermédio as ordens de sua vontade aos órgãos excitados ordinariamente pelas células torpedos, desde então alteradas ou mortas. Mas, em muitos casos de lesões cerebrais, havendo sobrevivência, um suprimento mais ou menos perfeito se estabelece, e podemos admitir, então, que o espírito exerce a vontade sobre outros centros, memória, palavra, movimentos, etc., e transmite suas ordens por caminho afastado, indireto, em uma palavra, desacostumado. Isto acontece principalmente quando a destruição dos órgãos cerebrais se produz lentamente. Os casos de afasia curada, persistindo a lesão da circunvolução de Broca, a integridade das funções de toda a natureza, apesar da atrofia de um hemisfério cerebral, são fatos que não alteram em coisa alguma a tese que apresento. Até aqui ainda não apareceu nenhuma boa razão para se admitir sem debate a existência do espírito independente, e os argumentos que podem ser tirados do que precede, têm sido mais de uma vez apresentados com maiores desenvolvimentos e esforços, no intuito de convencerem. Se os adiantei, foi apenas por espírito de método, porque conto muito mais com a experimentação do que com o raciocínio simples ou discussão sem fatos.
Os fatos psíquicos vão, com efeito, dar-nos demonstração mais completa. Apresentá-los-ei, quanto possível, por ordem de intensidade, de alguma sorte crescente, permita-se-me a expressão. Examinemos, em primeiro lugar, o caso em que o espírito, em circunstâncias quase normais, percebe a existência de acontecimentos afastados no espaço. Por exemplo, durante os sonhos. Todos já temos ouvido repetidas narrativas de sonhos que são como a cópia de um acontecimento atual, ou mesmo futuro, mas deixo de parte a questão do futuro. Poderia, extraindo de diferentes autores, citar numerosos exemplos neste sentido. Cingir-me-ei a alguns casos que são da minha observação pessoal. Eis os fatos. Uma senhora de minhas relações contou-me muitas vezes que, na idade de 20 anos, quando morava em A, teve um sonho, cuja personagem principal era um jovem que a pretendia em casamento. A fisionomia desse homem, que ela absolutamente não conhecia, inspirava-lhe desconfiança, e então a senhora tratava de evitá-lo. Despertando-se, havia conservado este sonho bem presente na memória, como, aliás, sucede à maior parte dos seus sonhos, segundo disse. Até aqui nada há de extraordinário, mas, de manhã, tendo saído de casa, a moça seguia por uma rua pouco frequentada, que conduzia ao porto, quando subitamente viu, à porta de uma cervejaria, o mesmo jovem do sonho, de pé, olhando-a. Vivamente surpreendida, foi-lhe preciso grande esforço para não cair sem sentidos. Obtendo-se informações do proprietário da cervejaria, que, justamente, era relacionado com a família da moça, o jovem recém-chegado de além-mar cidade, aonde vinha pela primeira vez, havia desembarcado naquela manhã mesmo, e estava hospedado na cervejaria de um seu parente, com quem vinha associar-se. Mais tarde, o moço em questão, tendo ouvido, sem dúvida, falar do sonho do qual por esta forma ele teria recebido uma sugestão indireta, pediu a moça em casamento, mas, sugestionada do seu lado pelo sonho, pois se impressionava sempre que via o dono da cervejaria, ela recusou-lhe os galanteios. Os fatos deste gênero são tão numerosos que já de certo ninguém pode mais repetir continuamente esta palavra ridícula, coincidência, que só tem a vantagem de dispensar-nos de melhor explicação. Esta vantagem deve convir, nem foi feita para satisfazer-nos, nem nós estamos dispostos a contentar-nos com ela. Veremos a propósito do sonambulismo que explicação podemos dar a este fenômeno. Noutra ocasião, uma pessoa de minha família teve um sonho, que me parece bastante interessante para merecer citado. Em 1886, dava eu passos no intuito de obter para um dos meus amigos uma colocação de diretor de escola especial. Meu protegido era um homem de mérito, muito entendido na sua especialidade, como ficou provado pelos serviços por ele depois prestados. Tudo ia bem. Tínhamos o apoio de quase todos os chefes do ministério de que dependia a escola em questão, amparava-nos até a boa vontade do ministro, ao qual o candidato tinha sido recomendado por 2 ou 3 deputados amigos meus. Em suma, só esperávamos a publicidade da nomeação pelo jornal oficial, quando certa manhã recebi carta de uma parenta que habitava na província e era muito íntima da mulher do meu candidato. No fim dessa carta, dizia-me ela, mandai-me alguma notícia sobre a MX. A noite passada, durante um sonho, estive muito aborrecida, porque ele havia sido mal sucedido na sua pretensão junto ao ministro. Acabava de ler esta frase, sem dar-lhe a mínima importância, quando me anunciaram o mesmo amigo, que entrou quase logo no meu gabinete de trabalho, de semblante consternado. Vinha mostrar-me uma carta do ministério, na qual informavam de que a sua candidatura não era admitida ao lugar então vago, mas podia manter para a vaga próxima. Em resumo, era um codilho completo. Mostrei a carta a MX, que ficou admiradíssimo. Felizmente, após o exame dos títulos dos diferentes candidatos,
Foi revogada a decisão, e MX é hoje um dos diretores que melhor satisfazem a administração. Ainda coincidência? Talvez, mas devemos convir que se apresente muitas vezes esta importuna coincidência. Enfim, para terminar estes exemplos de acontecimentos percebidos em sonhos e cujas narrativas recolhi diretamente, vou referir o seguinte, que provaria não existir a distância para o espírito, se fosse demonstrado ser ele quem percebe as coisas durante os sonhos, ou pelo menos certos sonhos, que habitualmente distinguimos muito bem dos outros, por motivos que não sabemos explicar, porém sentimos. Eis uma observação colhida em casa de uma família norte-americana onde costumo estar, desde que habito em New York, uma noite quase em cada semana. Um dos filhos de MJ estava na Alemanha para terminar os estudos na Universidade de Tübingen, em 1871. A família, em New York, acabava de receber boas notícias dele, quando, uma noite, a senhora J, a mãe, acordou chorando, em consequência de um sonho no qual vira o filho em grande perigo de vida. Presa de ansiedade, depois de ter feito luz, pensava ela nos meios de obter prontas notícias de tão grande distância, quando viu entrar no quarto a filha, a menina J, que vinha, igualmente em prantos, contar-lhe haver visto em sonho o irmão na mais crítica situação. Mãe e filha haviam tido simultaneamente o mesmo sonho, que, segundo me asseguraram, nada poderia ter provocado pela conversação da véspera. O mais interessante, talvez, é que MJ, filho estava realmente muito doente, à mesma hora, em Tübingen. Felizmente, a mocidade de MJ triunfou e ele pôde voltar ao seio da família. Devemos aceitar a opinião teosófica, segundo a qual o espírito desprender-se-ia em parte do corpo durante o sono, e poderia deste modo receber a impressão das coisas, cujas vibrações o éter repercute. Capítulo 4. Sumário: ignorância geral acerca do hipnotismo. Se todos soubessem servir-se deste estado, obteriam resultados extraordinários. Mas há perigo de experimentar na atual ignorância das leis que regem os diferentes princípios constituintes do homem. Força emitida pelo corpo humano sob a influência da vontade e operando à distância. Experiências de transmissão de pensamentos, de vista à distância. Diferentes estados ou graus da hipnose. Estes estados não são mais que fases do caminho gradual que leva ao desdobramento da pessoa. Teoria da vista, da audição, etc. A distância, fantasma dos vivos. Observação igualmente interessante e instrutiva do desdobramento da pessoa. Formam uma grande maioria os que, médicos ou não, se ocupam de hipnotismo e desconhecem o poderoso meio de investigação psíquica ao seu alcance. Com o hipnotismo, ou antes, com o hipnomagnetismo e a sugestão auxiliados por outros agentes externos ou internos, pode-se chegar a resultados absolutamente extraordinários. Isto não sucede com todos os indivíduos hipnotizáveis sem regime dietético, mas, bem entendido, procurando-se determinadas condições. Por dietética entendo não somente um regime alimentar especial e conhecido, mas também um método particular para respirar, dormir, pensar e amar. Como não entra nos planos desta obra indicar os processos a pôr em prática, abster-me-ei de dizer mais sobre o assunto. Direi, apenas, que hipnotizadores e magnetizadores possuem igualmente em suas mãos um instrumento terrível, frequentemente uma arma de dois gumes, da qual, felizmente, quase sempre, força que irradia de si, qual uma espécie de aura, que não é outra coisa senão a onda vibratória da sua força anímica, emitida sob o império da vontade, do seu pensamento de agir, e agindo ao mesmo tempo em que a palavra e a atitude, ao sugestionar o seu modo indivíduo passivo. A existência dessa força, desse fluido, como ainda se diz, é conhecida desde tempos imemoriais. E a obra do Dr. Baretti não deixa dúvida alguma de sua realidade. Para edificação pessoal,
Repeti com êxito certas experiências do Dr. Barrett sobre indivíduo dos mais sensíveis, embora fosse ele antes dotado de disposições para os fenômenos de ordem intelectual. Não me demorarei em falar, a propósito da sugestão, dessas cenas que encontramos narradas longamente em livros que já muito se publicam sobre hipnotismo. Tudo já é demasiado simples e faria, se me demorasse nelas, que o presente trabalho parecesse antes uma espécie de anacronismo, porquanto, brevemente, estes fatos vão tornar-se assunto clássico elementar. Demais, nesses fenômenos primitivos, não há quase nada a tirar para a demonstração que me proponho fazer, embora sirvam para mostrar a facilidade com que o espírito humano pode ser iludido quando se acha no começo de certo estado. Hoje está provado, para quem estuda a questão, haver uma força que, podendo muito facilmente ser posta em evidência, se desprende e opera à distância, segundo a vontade do indivíduo ativo, isto é, do operador, ou ainda, quando se trata de um passivo, sob a influência de uma ordem sugerida ou ocorrida espontaneamente durante um estado passivo, quer consciente quer inconsciente. Por exemplo, pode-se, com certos indivíduos hipnotizáveis, fazer a experiência de Horácio Pelletier, porque, segundo sei, ela foi feita por esse experimentador, pela primeira vez, em condições razoáveis, sum quic. Colocando-se ou, antes, muitos indivíduos sensitivos com a mão acima de um vaso contendo água, se lhes dermos ordem, sugestão, de fazer mover o líquido como se ele fervesse, e sem contacto, podemos, com paciência e tempo, limitado no máximo a meia hora em cada sessão, ver a água enrugar-se primeiro, depois mover-se em diversos lugares como se ao nadar um peixinho agitasse, finalmente chegar a ferver, até o ponto de sair do recipiente e transbordar. É um fenômeno que os faquires da Índia determinam facilmente, só com a sua presença, ou pela simples imposição das mãos acima do líquido. O Dr. Pelletier, que me escreveu muitas vezes a respeito deste curioso fato, nunca me informou se os indivíduos se queixam às vezes de incômodo nos braços e nas mãos, durante a posição. É uma observação que fiz nas minhas experiências. Esta mesma sensação dolorosa é acusada pelos que produzem a escrita direta nas ardósias. Mas, estes fatos são de pequena relevância e não podem servir à demonstração que me proponho fazer. A transmissão do pensamento é mais útil. Com este intuito, experimentei sobre indivíduos sensíveis ação distância, ao que se denominou recentemente sugestão mental. Por exemplo, uma prova que tentei muitas vezes consistia em dizer a um indivíduo adormecido: despertai quando sentirdes que eu quero despertar-vos, e punha-me a redigir a observação da sessão que acabava de ter com a pessoa assim hipnomagnetizada. Abrigava-me por detrás de uma pilha de livros, no intuito do indivíduo, que via apesar de uma espessa faixa sobre os olhos, nada a perceber no meu rosto, que o prevenisse do desejo de acordá-lo. Em determinado momento, ora no meio, ora no fim da redação das minhas notas, eu pensava em querer que o indivíduo despertasse. Se era quando tinha acabado de escrever, continuava, entretanto, fazendo mover apenas sobre o papel, traçando palavras quaisquer, como, quero que despertes, desperta, ou frases sem relação com o caso. E o despertar não tardava mais de 40 a 60 segundos. Outras vezes, quando obtinha o despertar, punha-me a escrever, e então queria que a hipnose se produzisse. Quando essa experiência era bem sucedida, era-o apenas parcialmente, porque eu via logo dizer, por que procurais fazer-me dormir de novo? E então o indivíduo se erguia, movia-se e empregava ao mesmo tempo um meio que eu lhe havia ensinado para resistir ao sono magnético, no caso de quererem adormecê-lo contra a vontade. Não obstante seu interesse, não insistirá mais sobre estes fatos, que o leitor pode estudar nos tratados especiais, escritos a respeito. A explicação que se pode dar será fácil deduzi-la da teoria, exposta nesse trabalho mesmo,
sobre a constituição do ser humano. Demais, o seu valor como fato, em apoio da minha tese, é muito relativo, e apresso-me apresentar outros exemplos mais convincentes. Chegou o momento, com efeito, de examinarmos mais particularmente os casos nos quais a independência do invisível e sua ação fora dos limites do corpo físico são muito mais manifestas. Os indivíduos comuns, com os quais é estudado o pseudo-sono hipnótico, passam por diferentes fases, que se não sucedem sempre tão regularmente como descrevem os autores. Entretanto, estas fases ou estados desdobram-se comumente na ordem seguinte. 1. Estados de fascinação ou de credulidade. 2. Estado cataléptico. 3. Estado sonambúlico. 4. Estado letárgico. São, por assim dizer, os estados clássicos obtidos com a sugestão ou fixação do olhar, isolados ou combinados. Empregando-se outros meios e, entre estes, a dietética que aludo mais acima, assim como os passes magnéticos e a vontade firme tão exteriorizada quanto possível, o que só se obtém após exercício, adquire-se depressa a prova de que os estados supraenumerados são apenas um caminho que leva ao estado de desdobramento, não da personalidade, mas da pessoa. Este estado, que se pode produzir quase de improviso, uma vez que os indivíduos se tenham habituado a ele, é, no começo, precedido de um quinto estado que sucede ao quarto, o letárgico. Este quinto estado é conhecido de certos magnetizadores e designado por eles sob o nome de sonambulismo lúcido. Um sexto estado poderia ser qualificado de estático. Finalmente, produz-se o que denomina o estado de desdobramento. Neste último, o aspecto do indivíduo pode variar, segundo a pessoa. Alguns ficam mergulhados num estado de morte aparente, outros permanecem como petrificados, guardam os olhos inteiramente abertos e têm as pupilas desmedidamente dilatadas e fixas. Estes últimos falam algumas vezes sobre assuntos, coisas e cenas que parecem existir ao longe. Muitas vezes, pode-se verificar que nada há de verdadeiro naquilo que contam, ou então, que há erro de tempo e lugar. Outras vezes, ao contrário, verifica-se que tudo é absolutamente exato, mesmo no caso de o fato visto produzir-se a muitas léguas de distância. Este estado podia ser denominado êxtase falante. Os que ficam mergulhados num estado de morte aparente lembram-se raramente, de maneira espontânea, daquilo que experimentaram. Haveria perigo em levar mais longe este último estádio, e acrescento que é arriscado deixar o indivíduo por muito tempo nele. O estado que sucederia, com efeito, seria o desdobramento completo e definitivo. O espírito rompendo o fio anímico que o liga ao corpo, depois de haver atraído para fora uma grande quantidade de energia vital, ficaria libertado para sempre, talvez que a seu benefício, mas com profundo e terrível embaraço do experimentador demasiado temerário, que se tivesse aventurado sem direção nessas paragens inexploradas e cheias de escolhos. Mas, quando a operação é conduzida por mão segura, eis o que se observa: o indivíduo, depois de passar rapidamente pelos diferentes estados supramencionados, começa o seu desdobramento. O espírito desprende-se, ao mesmo tempo em que certa quantidade de energia vital ou anímica, e fica em comunicação com as coisas exteriores. A princípio, o desprendimento consiste em uma simples irradiação em torno do corpo, e é então que os indivíduos leem com a mão, com a fronte, com o epigástrio, com os pés, etc. Em uma palavra, os orifícios da lanterna não são somente os olhos, os ouvidos ou os outros órgãos dos sentidos, mas também o sentido único abre caminho através de todos os poros da pessoa. Então, já não há mais cérebro para a percepção ou para o pensamento, mas um e outro podem estar em toda parte. Neste estado, o indivíduo já pode, por meio do éter ambiente, cujas vibrações lhe fazem vibrar uníssono éter anímico exteriorizado, pode,
compreender uma multidão de fatos passados, presentes e, ouso dizê-lo, futuros. Não quero insistir nestas coisas mais do que convém, como também não me esforçarei por acumular provas em seu apoio. Estas provas estão feitas para grande número de sábios ou de conhecedores, e já que o dia de amanhã há de fornecer tantas e tantas provas, não aumentarei este ensaio com páginas que, desde agora, considero supérfluas. Todavia, no caso que, em nome de não sei que ciência monopolizada e fácil de assustar-se, venha objetar-me serem estes dados anticientíficos, farei notar que Laplace, sendo o mais positivo dos sábios da sua época, parece haver entrevisto a possibilidade da previsão do futuro, como se pode julgar por este extrato da sua Theoria Analytique des Probabilités. Uma inteligência, escreve ele na sua introdução, que por um instante dado conhecesse todas as forças animadoras da natureza e a situação respectiva dos seres que a compõem, se também fosse bastante vasta para submeter esses dados à análise, abarcaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do mais leve átomo, nada lhe seria incerto, e o futuro, como o passado, estariam presentes aos seus olhos. Analisemos o pensamento de Laplace. Se bem penetrarmos o sentido do que precede, veremos que este grande e profundo astrônomo e matemático, que repelia a hipótese de um Deus pessoal, concebia o universo exatamente como todos os grandes panteístas, e de modo algum combatia a ideia da presença da inteligência inefável, nem tampouco a da energia, anima mundi, no conjunto das coisas. Ele sabia que, uma vez produzida uma vibração, se podia não só admitir que as causas dele existam desde todo o tempo no passado, mas, também, que tal vibração estava inscrita para sempre no futuro, onde a inteligência, de que ele fala, poderia prevê-la por meio do conhecimento exato das vibrações passadas e presentes, cuja consequência forçada ela será no futuro. E, conforme escreveu um sábio matemático moderno, que já tive ocasião de citar, esta conclusão não é aplicável somente às vibrações luminosas que nascem na superfície dos corpos, ou a fraquíssima profundidade, mas também às vibrações de toda espécie, que se produzem na sua massa, aquelas, por exemplo, que os nossos mais secretos pensamentos imprimem às moléculas de que o cérebro se compõe. Todos estes movimentos o universo inteiro sente e conserva. Haverá necessidade de acrescentar que, desde o momento em que uma inteligência se desliga bastante da matéria onde está provisoriamente encarcerada, a ponto de receber a impressão das vibrações transmitidas pelo éter, será lícito conceber que lhe seja possível perceber, de modo mais ou menos claro, as modificações impressas neste fluido universal pelos acontecimentos externos, inclusive os pensamentos, os quais, em outros, dão um movimento às moléculas de que se compõe nosso cérebro. Assim, ficam explicadas a sugestão mental, a transmissão de pensamento e a violência, tanto quanto a audição à distância. Penso não ser inútil insistir no fato de ser mesmo um menor grau de hipnose um comércio de desdobramento, que, a princípio, é de alguma sorte todo interno. O espírito e a energia anímica concentram-se no interior e abandonam a periferia, em certa medida, pelo menos. Por isso, vemos o primeiro estado de hipnomagnetismo assinalar-se por anestesia da pele e das mucosas. Foi assim que pude, em senhoras muito nervosas atacadas de náuseas incoercíveis, fazer exames prolongados e dos mais complexos, introduzir um instrumento até debaixo das cordas vocais, sem provocar nenhum reflexo, desde que as referidas senhoras estivessem hipnomagnetizadas. E logo nos primeiros momentos do pseudo-sono, em alguns indivíduos, produz-se a bimaterialização, e então se efetua também, por concomitância, a expansão externa do sensório verdadeiro, do sentido único. Recentemente, em New York, numa primeira sessão de hipnose, pude obter de um moço, cujas pálpebras estavam fechadas sobre os globos oculares fixos,
por contração dos músculos motores dos olhos, para cima e para dentro, como sempre, pude obter que ele me dissesse a cor de dois objetos, duas folhas de papel colocadas na parte superior da sua cabeça. Uma dessas folhas era branca, a outra azul. O indivíduo estava de costas para minha secretária, de cuja gaveta eu tirava esses objetos sem fazê-los passar por diante do seu rosto. Na segunda sessão, coloquei meu relógio igualmente sobre a parte superior da sua cabeça. Depois de alguns segundos de hesitação, disse-me ele a hora exata. Conhecendo a faculdade que têm os hipnotizados de possuir, em geral, a noção do tempo, eu tinha recuado o ponteiro de 20 minutos. Ao fim de alguns dias, esse moço lia do mesmo modo que a senhora, cuja observação já citei antes. Estas experiências começam a revelar-nos fatos mais importantes, provam, pelo menos, que a sensação é independente do sentido especial por meio do qual ela é normalmente transmitida. O nihil intellectu quod prius joerit in sensu, de Zenon, de Citium, e de Aristóteles, já pode ser discutido sobre outras bases. Embora tenha resolvido não dar neste trabalho lugar preponderante às minhas experiências, vou citar, entretanto, uma que fiz em Paris, em abril de 1887, e que repeti muitas vezes, uma delas diante de uns 40 amigos, homens cépticos, em reunião especial de um grêmio ao qual pertenço. Esse grêmio compõe-se de médicos, engenheiros, literatos e diversos homens de ciência, em cuja presença, alguns dias antes, o Sr. Yves Guillotte, hoje ministro das Obras Públicas, havia feito uma conferência sobre a supressão dos direitos de barreira. Eis em que consistiu essa experiência, cuja narrativa foi publicada em um jornal provinciano ao qual foi dirigida por um dos assistentes. O indivíduo, sujeito, era uma moça de seus 20 anos, de origem judaica. Desde que adormeceu, e num estado intermediário de abmaterialização, que não era letargia, nem sonambulismo, nem ainda o êxtase falante, porém antes o que os magnetizadores de profissão denominam sonambulismo lúcido, coloquei um rolo de algodão sobre cada um de seus olhos, mais uma toalha espessa e largou um pano atado por detrás da nuca. A primeira vez que tentei a experiência de que vou falar, fiquei muito admirado do êxito. Devo dizer que, então, eu ainda não tinha a experiência que me deram, depois, séries de observações e, devo acrescentá-lo também, estudos sérios e contínuos sobre a questão. Tomei, a minha biblioteca, o primeiro livro que me caiu nas mãos, abri um acaso, por sobre a cabeça da moça, sem olhar, com a capa voltada para cima, enquanto segurava o texto impresso os 2 centímetros mais ou menos dos cabelos da hipnomagnetizada. Ordenei-lhe ler a primeira linha da página que estava à sua esquerda e, após um momento de demora, disse ela, sim, estou vendo, esperai. Depois, continuou, a identidade conduz ainda à unidade, porque se a alma, deteve-se e disse ainda, não posso mais, basta, isso me fatiga. Acedi ao seu desejo, sem insistir, virei o livro, que era de filosofia, e a primeira linha, exceto 2 palavras, tinha perfeitamente sido vista e lida pelo invisível abmaterializado da adormecida. Fazendo traçar sobre o pavimento, por terceiro, uma palavra qualquer, com um pedaço de giz, conduzida de um aposento vizinho, com os olhos tapados, a mesma moça lia, sem jamais se enganar, a palavra escrita, contanto que tivesse os pés sobre ela, e acrescentava sempre alguma reflexão perfeitamente justa, por exemplo, como está mal escrito. Está às avessas e voltava-se, ou ainda, olhai. É o nome de fulano, com um risco por baixo. Quando era conduzida, com os olhos tapados e esfumaçados, como acima referi, por sobre a palavra escrita no chão, era andando de costas, e conservava a cabeça erguida em posição um pouco forçada, que permitia aos assistentes verificarem a impossibilidade em que estaria mesmo acordada, de ver sob a venda.
Muitos outros fatos deste gênero poderia narrar, mas devemos saber limitar-nos à tarefa a que nos impusemos. Quis somente demonstrar que os sensos internos podiam, em momento e condições dadas, entrar diretamente em relação com o mundo exterior, sem se servir dos canais a que está sujeito em tempo de vida ordinária. Isto já nos não permitirá admitir a existência da inteligência independente da matéria que lhe serve às manifestações do estado comaterial. Falei anteriormente de sonhos que sentimos de maneira diversa da dos outros sonhos, e durante os quais podemos ver pessoas ou lugares desconhecidos de nós e que depois chegamos a reconhecer. Existem estados diferentes do sonho que se produz durante o sono normal, ou que principiou normalmente. Embora estes estados se apresentem raras vezes espontaneamente, sem exercício prévio, nem por isso deixam de existir, e a quem tem curiosidade pelas coisas da natureza e quiser instruir-se na questão, recomendo o livro publicado por Ed. Gurney, Fred Myers e Fr. Odimori, em Londres, sobre os fantasmas dos vivos. Phantasm of the Living. Pessoalmente, possuo muitos fatos desta categoria. Entre todos, no qual a fotografia de Phantasm of the Living deixou provas permanentes do fenômeno, e outro no qual obtive os mais circunstanciados pormenores da própria boca da pessoa a quem o acidente aconteceu. Depois da publicação do meu livro sobre o Espiritismo, recebi de todos os lados inúmeros documentos mais ou menos importantes. Assim como esse trabalho provocou igualmente cartas e visitas pessoais de muitos que me pediram esclarecimentos sobre este ou aquele incidente de sua vida, que eles não sabiam explicar. Eis uma dessas observações. MH. É um jovem alto, louro, de uns 30 anos, filho de pai escocês e mãe russa. E um artista gravador, de talento. Seu pai foi dotado de faculdades mediúnicas muito poderosas. Sua mãe foi igualmente médium. Conquanto nascido em um meio espiritualista, ele jamais se ocupara de espiritismo e nunca houvera experimentado nada de anormal, até o momento em que sofreu aquilo que apelidou de acidente a respeito do qual veio consultar-me, em princípios de 1887. Há poucos dias, disse-me ele, entrava eu em casa, pelas 10 horas da noite, quando subitamente se apoderou de mim um sentimento de prostração estranha, que eu não compreendia. Decidido, entretanto, a não me deitar imediatamente, acendi a lâmpada e coloquei-a sobre a mesa de cabeceira, perto do leito. Apanhei um charuto, acendi-o, aspirei algumas fumaças, depois me estendi numa espreguiçadeira. No momento em que indolentemente me virava de costas, para encostar a cabeça na almofada do sofá, senti que andavam à roda os objetos próximos, experimentei como que um atordoamento, um vácuo, depois, de repente, achei-me transportado ao meio do quarto. Surpreendido por este deslocamento, do qual não tinha consciência, olhei em torno de mim, e meu espanto aumentou muito mais. A princípio, dei comigo estendido no sofá, suavemente, sem rigidez, apenas tendo a mão esquerda acima de mim, estando o cotovelo apoiado, e segurava o charuto aceso, cujo lume aparecia na penumbra produzida pelo abajur da lâmpada. A primeira ideia que tive foi que havia, sem dúvida, adormecido, e experimentava o resultado de um sonho. Entretanto, reconhecia que nunca sentira coisa semelhante que me parecesse tão intensamente a realidade. Direi mais, tinha a impressão de que jamais havia estado tão deveras na realidade. Compreendendo que se não tratava de um sonho, o segundo pensamento que acudiu, de súbito, à minha imaginação, foi de haver morrido. E, ao mesmo tempo, lembrei-me de ter ouvido dizer que há espíritos. E pensei que eu mesmo me tornara espírito. Tudo quanto podia saber sobre este assunto desenrolou-se longamente, mas em menos tempo do que é preciso para lembrá-lo em minha vida interior. Lembro-me perfeitamente de ter sido assaltado, então, por uma espécie de ansiedade e pesar por coisas inacabadas. A minha vida pareceu-me qual uma profissão de fé. Aproximei-me de mim,
ou antes, do meu corpo, ou do que acreditava ser já o meu cadáver. Um espetáculo, que não compreendi logo, me atraiu a atenção. Contemplei respirando, porém, vi mais o interior do meu peito, e dentro dele o coração batia lentamente em débeis palpitações, mas com regularidade. Via meu sangue, de um vermelho de fogo, correndo nas artérias. Nesse momento compreendi que devia ter tido uma síncope de caráter particular, a menos que as pessoas sob a ação de uma síncope, pensavem à parte, se esqueçam de tudo quanto lhes ocorra durante o desmaio. Então, receei perder a lembrança quando voltasse a mim. Sentindo-me mais animado, olhei ao redor, perguntando a mim mesmo até quando ia isso durar. Depois, não fiz mais caso do meu corpo, do outro eu, que continuava a repousar. Vi a lâmpada continuando a alumiar silenciosamente. Pensei que ela estava muito perto do meu leito e podia incendiar-lhe o cortinado. Segurei no botão, isto é, na chave da torcida para apagá-la, porém, ainda aí encontrei novo motivo de surpresa. Sentia perfeitamente o botão com a roseta, percebia, por assim dizer, cada uma das suas moléculas, mas, embora dessas voltas com os dedos, estes executavam sozinhos o movimento, e debalde procurava mover o botão. Então, examinei-me a mim mesmo e vi que, embora minha mão pudesse passar através do corpo, eu o sentia perfeitamente, e ele me pareceu vestido de branco, se neste ponto da memória me não falha. Depois, coloquei-me diante do espelho, em frente da chaminé. Em vez de ver minha imagem no espelho, reparei que a vista parecia estender-se sem estorvo, e apareceu-me, primeira, a parede, depois, a parte posterior dos quadros e dos móveis que existiam na casa do vizinho, e, finalmente, o interior do seu quarto. Notei a falta de luz nesses aposentos que a vista devassava, e divulguei claramente um raio de claridade, que, partindo do meu epigástrio, iluminava os objetos. Ocorreu-me a ideia de penetrar na casa do vizinho a quem não conhecia, e que estava ausente de Paris naquele momento. Apenas pensava em visitar a primeira sala, quando aí me achei conduzido. Como? Nada sei, mas julgo que varei a parede tão facilmente quanto a vista penetrava. Logo me encontrei em casa do vizinho, pela primeira vez na minha vida. Examinei os quartos, gravei seu aspecto na memória, dirigi-me a uma biblioteca onde notei com todo cuidado muitos títulos de obras colocadas sobre uma prateleira à altura de meus olhos. Para mudar de lugar, bastava-me querer e, sem esforço, achava-me imediatamente onde desejava ir. Desse momento em diante, as minhas reminiscências são muito vagas. Sei que andei por longe, muito longe, pela Itália, creio, mas não posso contar como empreguei o tempo. Foi como se, não tendo mais ação sobre mim mesmo, não sendo mais senhor das minhas ideias, andasse transportado de uma outra parte, carregado para onde meu pensamento se dirigisse. Ainda não tinha recuperado a consciência, o pensamento se me dispersava antes que pudesse apanhá-lo, a imaginação, naquela ocasião, levava a casa consigo. O que posso acrescentar, concluindo, é que acordei às 5 horas da manhã, no meu sofá, rígido, frio, segurando ainda a ponta do charuto entre os dedos. A lâmpada apagara-se, enfumaçando o tubo. Atirei-me à cama sem poder dormir e fui sacudido por um calafrio. Finalmente, conciliei o sono e quando despertei era dia claro. Por meio de um inocente estratagema, no mesmo dia induzi o porteiro da casa a examinar no aposento vizinho se tudo estava em ordem, e, subindo com ele, pude encontrar os móveis, os quadros vistos por mim, assim como os títulos dos livros que houvera atentamente observado durante a noite precedente. Evitei com cuidado falar disso a pessoa alguma, não querendo passar por maluco ou alucinado. Terminando a narrativa, M.H. acrescentou: "Que pensais disso, doutor? Na época em que M.H. me deu conta deste acidente, eu já sabia que as coisas podem ocorrer como ele contou, e já conhecia, em parte,
as razões. Entretanto, encarei bem de frente o meu interlocutor, para ver se ele tinha a intenção de mistificar-me. Ele estava muito sério e parecia bem preocupado com o que lhe havia sucedido. Expliquei-lhe então, que, segundo toda a probabilidade, era ele dotado de faculdades realmente extraordinárias e só dele dependia desenvolvê-las. Indiquei-lhe, nesse intuito, um regime a observar, que ele prometeu seguir rigorosamente, e marcamos para a quinzena seguinte uma entrevista. Ele compareceu, mas vinha anunciar-me que estava em vésperas de casar-se e não podia consagrar-se a outras experiências que não fossem as da vida conjugal, coisa que, sabemos, é desfavorável à obtenção das faculdades de abmaterialização autônoma. Creio que o caso precedente, referido sem preâmbulos a um homem ignorante dos princípios da nova psicologia, cujos elementos neste livro indicamos, caso tão interessante por diversas faces, seria recebido com a maior reserva, para não dizer a máxima desconfiança. Não posso fazer mais do que é possível, procure o leitor convencer-se, vendo por si mesmo, não lhe peço que creia. Expus o fato que me foi contado, sem o mínimo acréscimo. Será ele verdadeiro? Como fato particular, não pode ter certeza científica, sei apenas que, genericamente, pode ser verdadeiro. Demais, como já o escrevi, lembra ao leitor o livro dos senhores Gurney, Myers e Podmore. Baptism of the Living. Aí encontrareis numerosas observações análogas à precedente. Estes fatos são raros, subentenda-se. Se fossem vulgares, ninguém escreveria livros a esse respeito. Em todo caso, não provocariam pasmos. Os fatos existem e provam que, mesmo em vida, o homem pode assistir, por assim dizer, à separação, ao desdobramento dos seus diferentes princípios. Vão eles servir-nos, sem nenhuma dúvida, de guias quando encetarmos o estudo do homem considerado no além da vida. Aconselhou-se a leitura de Baptism of the Living. É porque desejaria que o leitor aprendesse a não se admirar, porquanto vamos ver brevemente coisas mais extraordinárias ainda, e admiração, como medo, seu irmão, em má conselheira. O livro de erudição e experimentação do comandante de Rochas é de leitura muito instrutiva e prepara bem o espírito a conceber a existência de forças poderosas não definidas, ao lado das que conhecemos aproximadamente por seus efeitos cotidianos. Recomendo insistentemente esta leitura aos que conseguirem obter o livro na Biblioteca Nacional, porque, pelos mesmos motivos que guiavam os sábios da antiguidade, o distinto membro da Escola Politécnica não quis que o seu livro estivesse ao alcance de todas as mãos, só fez publicar um pequeno número de exemplares, de preço relativamente elevado. Mais de 20 anos após a descoberta da composição do ar, por Lavoisier, o químico Priestley, que não era absolutamente uma mediocridade, estava ainda, segundo parece, aferrado à teoria do logístico imaginada por Stahl. Hoje, depois das brilhantes descobertas de Pasteur e dos trabalhos de centenas de discípulos e partidários seus, muitos médicos e cirurgiões não admitem a existência dos micróbios. Convém acrescentar que estes são os que vivem, como se costuma dizer, daquilo que aprenderam uma vez. Não querendo ter o trabalho de estudar, de experimentar e, para resumir tudo em uma palavra, de ver, procuram a desculpa da sua ignorância em um cepticismo de ruim quilate, e acham mais fácil negar a priori do que trabalhar para instruírem-se. Acontece o mesmo com os fenômenos sobre os quais me apoio para demonstrar a existência e a sobrevivência de um princípio intelectual consciente, do homem. Podem objetar-me que a existência dos fenômenos, aos quais me refiro para provar a do princípio em questão, não está provada e que é mister, antes de tudo, demonstrá-la. Responderei que já fiz esta demonstração, que não fui o primeiro nem o único, antecedido de muitos sábios dos mais honrados e dos menos contestados. Por fim, não tenho a pretensão de obrigar quem é propositadamente cego,
a enxergar a força. Tanto pior para quem teimar em fechar os olhos. Capítulo 5. Sumário, Psicologia Fenomenal. E ela que deve ensinar ao homem sua verdadeira natureza. Médium, que significa? Opinião do sábio de Rocha sobre certas forças não definidas. Força anímica, etérea, astral, psíquica. Comateriais e abimateriais. Aparência visível, às vezes, da força anímica. Diferentes espécies de abimaterializantes. Passividade ordinária da mediunidade. Suas impulsões. Fatos de fascinação. Os yogis descritos por um autor árabe de há 600 anos. Os yogis de hoje. Ressurreição de um yoga após muitos meses de inumação. Há milagres em todas as religiões. Que opinião deve o cientista professar a este respeito? Se há um ramo de conhecimento humano que tenha provocado discussões mais apaixonadas, polêmicas mais ardentes, excitado negações a priori menos justificáveis, ao mesmo tempo em que entusiasmos mais irrefletidos, são, sem contradição, a psicologia fenomenal. Entretanto, nesta ciência experimental que vamos procurar as bases principais da ciência futura, é ela que deve ensinar ao homem sua verdadeira natureza, ao mesmo tempo em que o aproximará quanto possível à sua inteligência, do conhecimento íntimo das coisas. Os fenômenos objetivos da psicologia externa podem ser estudados com auxílio de indivíduos dotados de uma faculdade especial, e ordinariamente passiva, de abimaterialização da energia anímica. Estes indivíduos, sujeitos, são designados na linguagem moderna sob a denominação de médiuns. Os médiuns. Eis uma palavra que soa mal a muitos nervos auditivos. Que é um médium? Deu-se este nome a certas categorias de indivíduos considerados aptos para servir de intermediários, de médium, entre os vivos e os mortos. Pois bem, é perfeitamente exata que indivíduos predispostos por sua constituição, e exercitados ou não para este fim, podem servir de intermediários entre os vivos e as inteligências ordinariamente invisíveis que pretendem, às vezes, nem sempre, ser espíritos de indivíduos, tendo vivido anteriormente, como nós. Mas, penso que só se percebe um lado desta interessante questão, como veremos adiante. O homem, tal como vê, é uma inteligência, glóbulo emanado da inteligência universal, que possui ao seu serviço uma força emprestada da energia igualmente universal. Esta força, sob tal variedade, é de qualidade elevada, aproximando-se, muito provavelmente, da forma superior da energia denominada pelos antigos sábios luz astral, pelos orientais a casa, e da qual a ciência moderna faz uma vaga ideia que exprime pela palavra éter, emprestada dos físicos da escola grega. Esta força, tão sutil quanto poderosa, penetra no corpo humano como no dos animais. Possuímos certa provisão dela, ocupando todos os pontos onde circula o fluido nervoso, isto é, no corpo inteiro, mas em maior quantidade e como em outros tantos reservatórios, no eixo cérebro-espinhal e principalmente nos grandes plexos simpáticos, segundo antigos documentos e também segundo a minha própria experiência. O plexo solar parece ser provido dessa força em grande proporção. Não é sem razão que os anatomistas deram o apelido de cérebro abdominal a este último plexo. Esta força anímica, etérea, astral, etc., emprestada do éter, permanece nas condições normais e, pelo menos em aparência, estritamente limitada à substância que compõe o corpo, como se estivesse encarcerada em seu invólucro. É um estado que propõe denominar-se comaterial, com matéria. A grande maioria dos seres humanos, para só falar destes, são comateriais. Mas, há indivíduos que, por natureza ou em consequência do regime dietético, de que já fiz menção, possuem a faculdade, o poder de exteriorização, isto é, de projetar, de estender sua força anímica a maior ou menor distância de suas pessoas,
de fazer esta força produzir fenômenos de diversas ordens, tanto nos planos físicos e anímicos, quanto no intelectual. Esta força que, nos últimos tempos, sábios eminentes, vede meu livro